Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa videoaula, mas eu espero que você esteja em casa e esteja bem. Então, agora o assunto da videoaula é a aula 6. É um conteúdo que a gente já estudou anteriormente em outros cadernos, envolvendo valor absoluto ou módulo de um número racional. Aqui a gente pode aplicar as noções de oposto ou simétrico, né? São números que possuem o mesmo tamanho, mas não possuem o mesmo sinal. Eles podem estar em lados opostos da representação na reta numerada. Seguindo o exemplo aqui, ó. Observando essa reta numerada da forma que ela está aqui, eu tenho a marcação ali dos números inteiros, o zero, um positivo para o lado direito e um negativo para o lado esquerdo. E aqui tem o destaque do ponto A, que é menos 3 quartos, e outro destaque ali que é do ponto B, mais 3 quartos. A ideia do módulo é a medida, é a distância que apresenta esses pontos da origem do ponto zero até chegar nele na reta numerada. Quando a gente fala dessa ideia de distância, a gente não considera o sinal. Então, por exemplo, quando a gente olha para o ponto A ali, representado pelo número menos 3 quartos. Se eu for pensar na ideia do módulo, 3 quartos é um módulo desse número, a gente desconsidera o sinal. Então, eu vou colocar então aqui já a ideia de ler, observar o tamanho. Nota uma coisa, a barrinha que está aqui no meio, a partir do zero até onde chega ali o ponto A, que é menos 3 quartos. A ideia de representar o módulo, ele não ter sinal, esses números aí. É uma ideia de tamanho. Outra coisa, quando a gente utiliza a régua, eu falei para a gente utilizar a unidade de medida de 1 em 1 centímetro. Então aqui eu posso ter um entendimento que o ponto A representa 3 quartos de 1 centímetro. A ideia da unidade é 3 quartos de 1 centímetro, tá bom? E olhando para o lado direito agora, para o ponto B, ele está representado pelo número mais 3 quartos e eu posso ter um entendimento ali do módulo, sendo o tamanho, então a distância que tem ali do ponto zero até chegar ali no ponto B, que é mais 3 quartos. Da origem até o ponto B, do zero até o mais 3 quartos. Qual que é o tamanho dessa distância? Então, a gente considera então um módulo ali de mais 3 quartos, o tamanho dele é 3 quartos da unidade. Nota que as duas respostas, então, são a ideia do mesmo tamanho. A única diferença é que o ponto A tem a orientação para o lado esquerdo, ele é um número negativo. O módulo dele não tem sinal, é representando um tamanho. Para o lado direito tem o ponto B, que é ali representado pelo número mais 3 quartos. E, de novo, pensando no módulo, no tamanho desse número, a distância que está aí é 3 quartos da unidade. É uma resposta que não envolve o sinal, se é positivo ou negativo. Tá bom? Vocês podem fazer o resto da leitura desse arquivo com mais cuidado. Eu espero que vocês leiam, porque a gente colocou resumo. Teve um trabalho danado para montar essa explicação aqui, digitar uma fórmula matemática no Word é meio difícil, tá? Eu espero que vocês leiam, tentam fazer a compreensão do que vocês estão lendo, tá? A interpretação. Agora, o símbolo de módulo são essas duas barrinhas. Toda vez que vocês observarem, na hora que vocês olharem ali o exercício, pensar na palavra módulo quando você vê um número dentro, ali entre essas duas barras. Essas duas barras retas indicam essa ideia de tamanho aqui, ó. A ideia do módulo, essas barras mesmo, significa a distância entre eles, entre essas duas barras. Aqui, então, as respostas podem ser, então, módulo de menos 3 quartos de um número negativo, a gente coloca o resultado, é o próprio número, sem sinal. A gente entende isso como sendo, então, um tamanho e uma distância. Segundo exemplo, um módulo de mais 3 quartos. De novo, a representação de módulo é um número sem sinal, é uma distância, tá? Aqui na questão 1, vocês vão ler e aplicar esses conceitos envolvendo módulo. Módulo e valor absoluto é a mesma coisa, indica distância, tá, pessoal? Não tem sinal nessas respostas. Então, por exemplo, o módulo de menos 6. Se quiser escrever o símbolo, então, as duas barrinhas e o menos 6 lá dentro, então módulo de menos 6 é igual.
Se quiser escrever 6 unidades, é o suficiente para entender. Independente se o número é uma fração ou um número com vírgula, a resposta é uma distância, é um número sem sinal. Entendido? Na questão 1 e na questão 2, aqui está utilizando o símbolo de módulo. A única coisa que vocês vão colocar, então, igual, e qual que é o tamanho, qual que é o número que representa essa distância e da unidade. Então, por exemplo, aqui, ó, seguindo essa ideia, vocês vão escrever a resposta. Pode ser um número, talvez, em forma de fração e da unidade, o tamanho que tem em relação à unidade. Ou vocês podem colocar só o número aqui, ó, de acordo com a leitura do exemplo, a leitura do número sem o sinal. Isso é o suficiente para entender que é um módulo, é uma distância. Na questão 2, agora na questão... A continuação da questão 2, tá, pessoal? Vocês vão ter que adivinhar. No lugar do x pode ser algum número. Ele pode ser positivo, pode ser negativo. Isso vocês vão determinar. Se ele for o resultado de um módulo, é um número sem sinal. Então, por exemplo, no item A, o módulo de menos 12. A resposta eu sei que é 12. 12 unidades. No item B, qual o número que eu coloco ali dentro do módulo que o tamanho dele pode ser 9? Então, aqui eu posso ter duas respostas. Pode ser o módulo de 9 positivo, que o tamanho eu sei que é 9. Ou também pode ser o módulo de 9 negativo, que o tamanho é 9. Na questão do item B, vocês estão imaginando o número que está dentro do módulo. Dentro do módulo, o que a gente está olhando ali, o número, ele pode ser positivo ou negativo. Tá? A questão do item C segue o mesmo padrão. Só que nesse caso do item C, aí é um caso possível ou impossível. Nesse caso ali, a gente já sabe que um módulo é um número sem sinal. Eu já sei que no item C é uma resposta impossível. Não existe resultado para módulo que o número vai ter um sinal. No item D, existe um módulo que o tamanho dele é 0? Sim. Dentro da reta numerada, de cara, a origem está marcada no centro dela. Então, a distância pode ser 0? Sim. Nesse caso aqui, no item D, pode ser um número 0. No item E, 3,75 dentro do módulo, eu tenho que entender que ali é um número positivo. Quando eu colocar ele no resultado, no lugar do x, ele não tem sinal. Seria, então, 3,75 partes da unidade, tá? E no item F, ele vai cair na mesma explicação do item C. Não existe número que você vai resolver colocar um módulo que o resultado vai ter sinal, se ele é positivo ou negativo, comparando o item C e o item F. Nesses dois casos, é um caso impossível de resolver. O resultado do módulo não pode ter sinal, tá bom? Muito obrigado por ter assistido essa videoaula até o final. Na questão aqui envolvendo a aula 6, é uma explicação de módulo valor absoluto, é uma coisa que a gente já estudou. Então, só para terminar, essas atividades aqui são só para relembrar. A gente está aplicando o conceito agora envolvendo números racionais com fração, mas é só isso, não tem diferença alguma do conteúdo que a gente estudou nas aulas anteriores. E eu expliquei tudo junto porque a aula 6 é um pouquinho mais curta, tá? Muito obrigado por enquanto, assistindo até a videoaula até o final. Muito obrigado, pessoal.